Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor. Por aqui a gente fala sobre fotografia, lifestyle e de vez em quando a gente aborda um dos meus assuntos favoritos da vida, que são as viagens. E para aproveitar que a gente está há mais ou menos um mês do Rock in Rio, eu vim tirar algumas dúvidas que vocês me mandaram lá na caixinha de perguntas no Instagram e desvendar aí muitas dúvidas que a galera normalmente tem em relação ao festival. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, como que vai funcionar a dinâmica desse vídeo? Eu separei aqui várias perguntas e eu vou responder com base nas minhas experiências tanto passadas, porque eu participei da edição do Rock in Rio de 2022, quanto em relação a tudo que eu pesquisei até agora para me preparar para o Rock in Rio desse ano, que vai acontecer ali em setembro. Eu separei as perguntas que vocês mandaram em tópicos, quase como um passo a passo do planejamento que vocês vão precisar ter para ir para o festival. Então, bora lá. Primeira pergunta. Quais são os tipos de ingressos disponíveis e qual é a diferença entre o card barra ingresso? Então, gente, como que funciona mais ou menos esse rolê dos ingressos? O Rock in Rio, mais ou menos um ano ali antes do festival, eles abrem as vendas para o card. O card é um ingresso que você compra e você garante que você vai para o festival. Só que você não tem um dia definido para ir no festival. Você só garante a tua ida por pelo menos um dia no festival se você comprar um card, né? Já o ingresso geral, você vai comprar nas vendas gerais, e aí nesse ingresso você vai comprar uma data específica de quando você vai querer ir no Rock in Rio. Qual a vantagem do Rock in Rio Card? Ele vai te dar a vantagem de escolher o teu dia antes de todo mundo. Então, assim, você não vai ter nenhum problema em talvez esgotar a data que você queira ir para o festival. Porque ele vai abrir ali para você escolher as tuas datas que você quer ir no festival mais ou menos 4 meses antes das vendas gerais. Então, você tem esse período de 4 meses para escolher qual dia você vai querer estar no Rock in Rio. Lembrando que o line-up ele vai sendo soltado aos poucos, mas até a data das vendas gerais, todo o line-up sai. Então, você consegue decidir qual dia você quer ir até quase abrir as vendas gerais, tá? Então, essa é a maior vantagem do card. As vendas gerais desse ano foi no dia 23 de maio de 2024 e elas aconteceram mais ou menos 4 meses antes do festival acontecer de fato. Então é mais ou menos esse tempo que você tem ali de preparação para o Rock in Rio, porque você só consegue comprar, por exemplo, tua passagem aérea ou de ônibus, que seja qualquer meio de transporte, e escolher tua acomodação a partir do momento que você sabe qual é a data que você vai para o festival mesmo. Então, mais ou menos esses 4 meses aí, mas nada impede de você já ir juntando essa graninha antes das vendas, né? E assim, tem algumas modalidades de ingresso. O ingresso inteiro, né, nessa edição do Rock in Rio, ele custou R$ 755. O Itaú patrocina o evento, então, para quem é cliente Itaú, tinha um desconto ali de 15%, se eu não me engano, na pré-venda e também na venda geral. Já a meia entrada, ela custou R$ 377,50. E além disso, tem algumas outras modalidades de ingresso bem mais VIPs, assim. Como que funciona? Você vai ter que basicamente se cadastrar no Clube Rock in Rio. E ali a gente tem 4 modalidades. Estou mostrando aqui para vocês na tela. Tem o Clube Fã, tem o Clube Rockstar e tem o Clube Lounge e tem o Clube Rock in Rio 40 anos. Assim, como funciona? Todos esses clubes eles têm benefícios próprios. E assim, para quem quer comprar o ingresso VIP, que é aquele ingresso que você tem acesso a uma área diferente, que tem open bar, open food, tem stands diferenciados, lugares para você fazer foto e tudo mais, e tem algumas vantagens, você precisa ter comprado, você precisa participar do clube, né? Mais especificamente, você precisa participar do Clube Lounge ou do Clube Rock in Rio 40 anos, para daí você ter acesso à compra do teu ingresso VIP, que nesse caso ele sai ali na média, mais ou menos, considerando o festival passado, em R$ 2.800 o ingresso VIP por dia de festival. Então, assim, é uma grana bem maior, bem mais considerável. Então, assim, para nós que não somos ricos, que somos pessoas normais, esse valor é bem salgado. Então, assim, eu digo com toda a certeza do mundo que o ingresso normal já te dá uma experiência incrível do Rock in Rio. Não precisa você investir todo esse dinheiro num VIP, por exemplo. Bora lá para a próxima pergunta. Como assim você ganhou o ingresso? O que eu perdi? Vi aqui no Instagram que você e seus amigos ganharam os ingressos. Como fizeram isso?
Então, gente, o que aconteceu? O que que rolou esse ano? No final do ano passado, o Rock in Rio, ele soltou uma promoção ali, um desafio de criatividade, onde você tinha que postar um vídeo criativo, você e pelo menos mais 2 pessoas, tinha que ser no mínimo em trio, até 5 pessoas participando desse vídeo criativo, ia ser postado no TikTok, tá. E aí como funcionava? A gente tinha que dizer por que que o nosso grupo merecia ganhar os ingressos para ir ao Rock in Rio. E aí eles escolheriam os 20 vídeos mais criativos, com base lá em diversos critérios que eles colocaram no concurso, e esses 20 ganhadores receberiam 5 ingressos para participar do Rock in Rio no dia que a gente quiser. Então, assim, foi basicamente isso. A gente viu, eu recebi um e-mail, né, que estava rolando esse desafio, e aí a gente tinha um tempo hábil ali de, acho que 5 dias, mais ou menos, para entre criar o vídeo, editar e postar o vídeo, porque tinha que postar dentro das datas que eles tinham colocado lá. Então, assim, foi uma loucura. Eu roteirizei o vídeo, assim, de um dia para o outro, com as ideias. Também consultei os meus amigos para ver quais ideias eles tinham para a gente incrementar no nosso vídeo. A gente gravou numa segunda-feira e postou na terça, se eu não me engano, ou na segunda à noite mesmo, eu não tô lembrado agora. E era, tipo assim, um dia antes de terminar o concurso já. Então foi muito legal essa experiência, tipo, eu botei a cabeça pra pensar muito, assim, e a gente foi um dos escolhidos. E aí eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem no momento que eles anunciaram, na live que eles fizeram acho que foi uma live que aconteceu na abertura da venda geral dos ingressos. Então, assim, foi muito bom porque eu não precisei ficar me preocupando em comprar meu ingresso na hora, porque a venda geral é uma loucura. Pra quem já comprou sabe como é. @LRBraz, @RodVPM, @InfoEdSheeran, @RRezendeLuiza, @BiaAcioli, @Vector, Próxima pergunta. Como é a preparação para ir ao RIR, desde comprar o ingresso e etc? Assim, como que funciona mais ou menos? Ou você se prepara para comprar o card, né, o Rock in Rio Card, que ele abre, como eu disse para vocês, mais ou menos um ano antes das vendas gerais. Então, assim, o Rock in Rio ele acontece a cada 2 anos. O próximo vai ser só em 2026. Então, ali em setembro, mais ou menos, de 2025, você tem que estar preparado para comprar o card, para daí você garantir a tua entrada no festival na edição. Ou então, você pode ali aguardar as vendas gerais, que é mais ou menos 4 meses antes do festival. Então, lá em maio, mais ou menos, de 2026, é para abrir as vendas gerais, provavelmente, do Rock in Rio daquela edição. E aí, claro que quando a gente fala de Rock in Rio, para quem mora no Rio de Janeiro, é só o Rock in Rio. Mas para mim que moro em Curitiba, é um pouco diferente. Eu preciso me organizar, por exemplo, em escolher a minha acomodação, o meu meio de transporte até o Rio de Janeiro, se eu vou fazer um bate-volta, se eu vou ficar alguns dias lá no Rio. Então, assim, toda tudo isso é uma preparação, mas eu vou respondendo as outras perguntas que vocês mandaram aqui, vocês vão entender mais ou menos como que funciona essa preparação. Próxima pergunta. Como será o deslocamento de vocês? Pagaram muito caro? Então, como que acontece, gente? Nessa época do ano, a cidade sabe que vai ter o festival. Ou seja, se você pretende ir de avião para o Rock in Rio, para o Rio de Janeiro, aliás, prepare-se para gastar uma fortuna com passagens aéreas, ou você pode comprar a tua passagem aérea um bom tempo antes. Só que assim, é muito difícil você comprar a tua passagem aérea antes, porque você não vai comprar no escuro, né? A não ser que você decida, eu vou em tal dia, não importa qual for a atração, aí beleza, tipo, mas eu acredito que não é o que a maioria da galera faz, né? A maioria da galera primeiro vê o line-up, vê qual dia se interessa mais e aí compra as passagens. Só que aí nesse momento, as passagens já estão lá nas alturas, porque eles sabem que vai acontecer um festival. Então, pelo menos daqui de Curitiba para o Rio de Janeiro, as passagens elas estavam em torno ali de 1.500, R$ 2.000, ida e volta. Mas assim, muito caro para ir de Curitiba até o Rio de Janeiro, que normalmente as passagens estão ali uma média de 300, 400, 500, dependendo aí de quanta antecedência você compra. Então, qual que foi a nossa alternativa? A gente poderia ir de ônibus até o Rio de Janeiro, que é bem mais em conta. Contudo,
Um ônibus que fosse confortável, ele estava ali numa média de R$ 500 a passagem. Por que eu digo isso? Porque são 13 horas de viagem, daqui de Curitiba até o Rio de Janeiro. Então, assim, é muito tempo para você ir num ônibus desconfortável. O festival exige muito de você. Então, assim, você vai cansar muito. Então, é indicado que você escolha um transporte confortável para ir até lá, né? E aí, nesse caso, já estaria também ali mais ou menos na casa dos 1.000, 1.100, dependendo ali da passagem de ônibus que você escolhesse para ir. Fora o tempo, né? Demora muito tempo para chegar lá e demora muito tempo para voltar. Então, a gente perderia muito tempo e assim, todo mundo trabalha. Então, não dá para ficar muito mais do que um final de semana no Rio de Janeiro. Então, isso pesou um pouquinho na nossa decisão. Então, a gente optou por pegar um avião daqui de Curitiba até São Paulo, e aí é 1 horinha de avião. Lá em São Paulo, a gente pegar um ônibus para o Rio de Janeiro. E aí as coisas se tornaram muito mais acessíveis, os preços. A gente. Não vou comentar exatamente quanto a gente gastou, tá? Porque isso vai ficar para um vídeo mais para frente ali depois do festival, que vai ser um vídeo de gastos, que eu vou fazer tudo perfeitamente para vocês entenderem, tá? Mas basicamente saiu mais em conta, foi a alternativa mais em conta que a gente encontrou. E do Rio de Janeiro e de São Paulo até o Rio de Janeiro dá aproximadamente 6 horas de busão. Então dá para pegar ali de madrugada, não perde muito do dia, quase nada, né? Do dia, na verdade. E a gente ainda vai descansando bem tranquilo, porque escolhemos um transporte que dá para descansar bem, porque sabemos que o festival exige da gente. Próximas perguntas. Como chegar até a cidade do rock? Quais são os meios de transporte disponíveis para chegar ao Rock in Rio? Então, gente, para chegar lá no Rock in Rio, tem duas alternativas. A primeira delas, e mais barata, é você pegar o metrô, e aí acho que você tem que fazer um combo entre metrô e ônibus, mas eu não sei exatamente os pontos, eu não me lembro agora. Se não me engano, na edição anterior, você ia gastar R$ 22. Agora eu não me lembro se era R$ 22 ida e volta, ou se era R$ 22 ida e mais 22 a volta, mas eu acho que talvez fosse 22 ida e volta, assim, só. E a outra alternativa é o transporte oficial do Rock in Rio, que é o transporte primeira classe. Nesse tipo de transporte, eles contam com ônibus com ar-condicionado, é tipo um ônibus de viagem. Claro que não deita a cadeira um monte, assim, mas é um ônibus de viagem, de modo geral. E aí ele sai de vários pontos da cidade e que te levam até o Rock in Rio. E aí ele tem uma entrada diferente, é, tem um acesso diferente também ao festival. Tem algumas vantagens, assim, em relação a esse tipo de transporte, esse meio de transporte, que foi inclusive o que eu utilizei na edição passada e que vai ser o que eu vou usar nessa edição também, porque ele tem, aonde ele para, ele tem banheiros disponíveis, ele tem food trucks para a gente se alimentar, ele tem uma entrada diferente que tem menos fluxo de pessoas do que a entrada geral. Então, automaticamente, a gente consegue entrar mais cedo no festival, um pouquinho, né? Mais cedo no festival do que a maioria da galera. Então, esse é um transporte bem considerável, assim. Ele tem um valor de R$ 160, tá? Ele não é tão baratinho, mas ele é ida e volta. Então, se você pegou ele, por exemplo, em Copacabana, você pode voltar e parar em Copacabana. No meu caso, por exemplo, na edição passada, eu peguei ele na Lapa, que era onde eu estava hospedado, ali no centro do Rio. Fui até o festival e na volta eu já ia voltar para casa. Então eu consegui pegar um ônibus direto, o transporte direto para a rodoviária. Ele me deixou dentro da rodoviária, o que me fez economizar com Uber, perigoso, né, de madrugada. Então, assim, lacre. Foi muito bom mesmo. Agora vamos para a parte de acomodações. Como você escolhe a acomodação? Pela localização, pelo melhor preço? Você costuma escolher uma acomodação perto do Rock in Rio ou não? Então, como funciona esse rolê de acomodação, pelo menos para mim? O Rock in Rio, ele acontece na Zona Olímpica. Fica na Barra da Tijuca. É uma zona do Rio que é bem mais distante de tudo. Então, assim, eu, particularmente, se você for só para o festival, eu acho que até compensa você escolher uma acomodação ali perto, seja um Airbnb ou um hotel que seja perto ali. Mas, se você vai com o intuito também de conhecer a cidade, né? Você vai ficar mais de um dia no Rio de Janeiro e quer conhecer a cidade, eu acho que não vale a pena você se hospedar perto da cidade do rock, porque
tem essas alternativas de transporte que te levam bem rápido até lá. Eu me lembro que eu demorei 45 minutos para chegar com o ônibus deles. Então foi super rapidinho, assim. E eu acho que é melhor ficar em zonas que são mais próximas dos lugares que você queira visitar, seja em Copacabana, seja no centro, sabe? Tipo, Botafogo ou Ipanema, enfim. Onde você tiver mais locais que você queira visitar, que eles estejam mais próximos, sabe? Porque acho que vale muito mais a pena. Em relação ao preço, eu gosto de ficar em coisas mais baratas, obviamente, mas eu também não gosto de ficar em cativeiro. Por mais que eu não vá ficar o dia inteiro na hospedagem, eu vou literalmente usar praticamente só para dormir e tomar banho, eu busco pelo menos um lugar que é bonito, que é tipo limpo, sabe? Que tem as coisas novinhas, pelo menos assim, uma frescurinha ou outra, sabe? Mas assim, cativeiro jamais, jamais fico, não fico, sabe? Então eu sou meio criterioso em relação à acomodação. E aí é claro que vale vocês pesquisarem se tem hotéis mais baratos, mas assim, quanto mais vocês se antecederem para fazer a tua reserva, tanto de hotel ou de Airbnb, é melhor, tá? Porque os preços também costumam estar bem altos e as opções ficam bem escassas. Na primeira vez que eu fui, eu literalmente não achava nada, nada de hotel. E porque assim, às vezes a gente encontra uns hotéis que a gente não precisa pagar antecipado, a gente pode pagar só na hora. É um pouco mais difícil, mas a gente encontra se pesquisar bem. Já o Airbnb precisa ter uma antecipação, precisa ter um cartão de crédito ou pagar no débito direto, mas precisa pagar antecipado. Então, quanto mais vocês se anteciparem, melhor. Agora vamos para a perguntinha sobre o festival em si. Primeira delas, o Rock in Rio tem rock ainda ou isso é lenda? Então, gente, eu vejo que muita gente reclama desse tópico específico, porque assim, o Rock in Rio, ele realmente era para ser, acredito que a ideia inicial fosse que ele fosse um festival de rock mesmo. Mas como não é hoje em dia a gente tem uma infinidade de outros artistas, outros músicos, e querendo ou não, eu acho que o pop ele domina muito, né, muitas vezes, a música brasileira também aqui, né. Então eu acho que tudo bem que o festival ele tenha outros tipos de artistas, de outros gêneros musicais, mas não dá para dizer que o Rock in Rio não tem mais rock. Inclusive, nessa edição, ele vai ter um dia exclusivo, que vai ser o dia inteiro, vai ter somente bandas de rock, e claro que nos outros dias deve ter algumas outras bandas que vão tocar, mas esse ano eles também reservaram um dia específico só para o Rock in Roll mesmo. Quando acontece o Rock in Rio? Então, gente, o Rock in Rio desse ano, eles são 7 dias, tá? Se você não tá ligado, o Rock in Rio ele acontece em 7 dias, mas não são 7 dias consecutivos. Ele normalmente acontece em 2 finais de semana. Então vai ser no dia 13, 14 e 15, que é uma sexta, sábado e domingo, e 19, 20, 21 e 22, que daí é de quinta a domingo, no segundo final de semana, que é inclusive o dia que eu vou. Diga 5 coisas indispensáveis para se levar para o Rio. Pensando na minha experiência passada e também na experiência que eu quero ter agora, eu vou dizer para vocês, eu anotei aqui, então eu vou olhar pro computador, tá? Mas vocês relevam, tá? Mas para mim, eu acho que 5 coisas indispensáveis para se levar é uma bolsinha, uma shoulder bag ou então uma pochete, alguma alguma bolsa pequena que você consiga levar para colocar as tuas coisas, sabe? Porque eu acho que é muito mais seguro e muito mais prático para você guardar as outras coisas que eu vou falar para vocês que eu acho que é indispensável para o festival. A segunda coisa é um carregador portátil e vocês podem levar um carregador portátil, tá? Eu levei da última vez, então tranquilo. E aí essa bolsinha entra em ação. Além disso, capa de chuva, e eu sugiro vocês comprarem uma capa antes do festival e não deixarem para comprar lá, tá? Ou na frente, porque daí a galera costuma cobrar bem mais caro. Claro que não dá para ter certeza se vai chover ou não, mas eu acho que vale a pena você comprar uma capinha de chuva ali para garantir. Outra coisa que eu acho bem essencial, que talvez algumas pessoas não achem, mas para mim foi muito bom eu ter levado na edição passada, é uma eco bag. Por quê? Durante o festival, tem diversos estandes onde você pode comprar brindes, tem diversas lojas onde você pode comprar coisinhas durante o festival, e aí, numa bolsinha pequena, as coisas elas vão começar a não caber.
Então é aí que entra a eco bag, porque a eco bag não é um item que pesa. Você pode colocá-la primeiro na tua bolsinha, enquanto você não tá usando. A partir do momento que você começa a ir pegando os brindes, comprando as coisas, você vai colocando dentro da eco bag. E aí você coloca lá no teu bracinho aqui e fica tudo suave, entendeu? Você consegue aproveitar o festival da mesma forma e as tuas coisas que você vai comprando, tuas lembranças, porque assim, a gente carrega lembranças desses festivais, é inevitável, sabe? Então elas vão estar super seguras ali, bem adequadas, não vai pesar, você vai conseguir aproveitar os shows tranquilamente. Então, assim, essa é uma dicona que eu dou pra vocês. E também, como a gente fica o dia inteiro no Rock in Rio, pode ser que a temperatura caia à noite. Então, eu sugiro que vocês levem uma blusa também, tá? Uma blusa, casaco, não sei como vocês chamam, mas uma blusa que te esquente depois, de noite. Eu, na edição passada, levei uma corta-vento. Eu não cheguei a usar, eu acho. Mas eu acho que na dúvida, né, aquele conselho de mãe, né? Vamos levar. Próxima pergunta. Diga 5 coisas essenciais para se levar na mala de viagem para um festival. Se tratando de festival, a primeiríssima delas é o look do festival. Eu acho que, assim, é uma coisa essencial você vestir uma roupa diferente, sabe? Tá estiloso para esse dia, porque não é sempre que a gente pode, tipo, esbanjar muito carisma, muito estilo, muita diversidade de roupas, entendeu? Então eu acho que o look do festival é uma coisa super importante e essencial. Além disso, protetor solar, porque a gente tá falando de Rio de Janeiro. Se tiver calor, é muito importante você ter passado protetor solar. Não leve, em hipótese alguma, seu protetor para o festival. Ele não vai entrar, independente do tamanho dele, tá? Independente se for num frasquinho pequeno, se for o frascão, não entra. Então, assim, ele é essencial para tua mala de viagem, para você passar antes de ir para o festival, mas não para levar ao festival, beleza? Outra coisa que eu acho muito importante, porque para mim fez muito, tipo assim, iria fazer diferença se eu tivesse levado na minha viagem passada, é lenço umedecido. Tava um calor muito grande lá no Rio de Janeiro, tava 40 graus. E assim, eu viajei de ônibus. Eu fui em 2 ônibus. Eu fui só de ônibus da última vez, mas eu fui em dois momentos. Eu peguei um ônibus daqui até São Paulo e outro de São Paulo para o Rio de Janeiro. Só que, assim, chegou um momento que minha cara, ela estava terrível, ela estava muito oleosa e eu não podia levar meu sabonete de skincare, meu sabonete de rosto, porque o que que acontece? Não ia poder entrar no festival e eu ia ter que entrar com as minhas coisas, assim, lá no festival, porque dessa vez que eu fui e eu levei somente uma mochila e eu entrei com ela no festival. Então eu não podia nada de frasco, de coisa, não podia nada, gente. Tive que jogar tudo fora. Na verdade, sim, não foi bem assim que aconteceu, mas uma hora eu conto pra vocês direitinho o que aconteceu. E aí, eu não pude levar meu sabonete. Cheguei no hotel, tive que lavar meu sabonete com o sabonete de mão. Não foi uma experiência muito boa, minha pele ficou 3 vezes mais oleosa depois. Então, assim, eu acho que o lenço umedecido ele quebra um galho nesses momentos ao longo do dia, que a gente vai estar com muito calor lá no Rio de Janeiro, tá? Então, é uma boa pedida. Um tênis confortável também é ótimo, porque a gente fica o dia inteiro caminhando para lá e para cá. A cidade do rock é muito, muito grande. Então, assim, um sapato confortável é essencial para esse tipo de rolê. E aí eu tava tentando pensar numa quinta coisa essencial, mas eu não consegui lembrar. Então, assim, se você tiver uma dica de coisa essencial que precisa ser levado para uma mala de viagem para o Rock in Rio, comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou adorar saber a tua opinião. Próxima pergunta. Já escolheu o seu lookinho? Não, eu ainda não escolhi meu lookinho. Eu tenho algumas sugestões, assim, que vieram à minha mente, algumas ideias, mas eu queria fazer uma coisa bem diferente, assim, não posso falar bem diferente, aí eu apareço, eu mostro meu look do festival e vocês falam, nossa, isso era bem diferente. Não, não. Eu vou tentar fazer uma coisa, assim, mais legal do que da última vez. Da última vez eu fui era minha primeira, então eu não arrisquei tanto, eu fui num look mais monocromático, sem muito tipo, tinha acessório, mas não eram os acessórios tipo festival, assim. Então eu fui mais tranquilo, mas dessa vez eu quero dar uma incrementada melhor, não escolhi ainda, mas saibam que quando eu escolher vai ter vídeos, vão ter fotos, vou mostrar pra vocês
tudinho, tá? O que pode, o que não pode levar de jeito nenhum no festival. Tem muita coisa que não pode levar no festival, mas ao invés de listar todas elas aqui para vocês nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo o link dos termos e condições aqui do festival no item 4. Vocês vão encontrar exatamente todas as coisas que não podem levar. Mas assim, de modo geral, você não pode levar nada profissional, equipamento profissional, câmera, de captação de vídeo, som, drone, etc. Nada tipo profissional pode entrar no festival. Objetos pontiagudos, enfim, assim, várias coisas. Vocês vão encontrar a lista bem certinha ali. Aí, sobre coisas que podem ser levadas no festival. Você vai poder levar até 5 itens de alimentação para você consumir ali dentro do festival, se você não quiser gastar uma graninha com o que tem para comer lá dentro, tá? Só que de preferência que sejam coisas industrializadas, né? Tipo salgadinho, bolacha, ou se você vai levar alguma coisa tipo um sanduíche ou alguma fruta, elas têm que estar dentro de saquinhos plásticos. Na verdade, fruta eu não tenho certeza se pode, tá? Mas ali nos termos e condições vocês também vão encontrar logo abaixo do que não pode, coisas que podem, tá? Próxima pergunta. Minha dúvida é, se eu fizesse um bate e volta, eu poderia entrar com as minhas coisas? Como funciona? Você pode sim fazer um bate e volta no Rio, e aí com certeza você vai ter menos coisas. Você vai levar uma mochila, por exemplo, com todas as suas coisas necessárias, né? Para você passar esse período fora da sua casa. E aí, como funciona? Dentro do Rock in Rio, você não pode entrar com nenhuma embalagem de produto, assim, nada mesmo, nada versus nada, assim. Então, se você trouxer da sua casa, antes de entrar no Rock in Rio, você vai ter que jogar fora. Ou então, o que eu fiz? Eu, Vitor. Eu peguei e coloquei os meus produtos em frasquinhos pequenos, porque daí assim facilitava jogar eles fora. Você não perde todo o seu produto, você vai perder só um pouquinho, ou você leva só o essencial para a tua viagem, para você tomar um banho e tal, e aí o que sobrar, se sobrar, você joga fora, porque dentro do festival não pode mesmo. Mas aí assim, eu vou ter que ficar carregando minhas coisas dentro do festival? A resposta é não. O Rock in Rio ele oferece lockers. E aí como funciona? Você vai comprar esse locker lá no site do Rock in Rio, eu vou deixar linkado aqui também, se você quiser entrar lá, dar uma olhada como funciona, mas eu vou dizer os preços para vocês. No ano que eu fui, eu comprei o Locker M, porque assim, o P, ele é como se fosse uma caixinha de correio. Ele é bem pequenininho, para você guardar coisas pequenas lá, tá? O M, ele já tem um tamanho que você consegue guardar uma mochila tranquilamente. O G, ele é bem grandão, acho que vale até a pena você dividir com algum amigo teu esse locker, porque ele é bem maior mesmo. E aí, no ano que eu fui, eu comprei o M e eu paguei R$ 50. É, é uma facadinha, mas assim, se você quer fazer um bate-volta entre você gastar dinheiro num hotel, numa acomodação, numa coisa, você pagar R$ 50 para guardar suas coisas ali, eu acho que é ok, é suave, até tranquilo. Mas, como tudo não são flores, esse ano eu tava olhando ali no site, o Locker P, ele tá saindo R$ 48. O M, ele está saindo R$ 68 e o G está saindo 78. Então, assim, se você vai em grupo, eu sugiro fortemente que você compre o G e divida o locker com os seus amigos. Eu não posso dizer para vocês exatamente quais são as medidas deles, mas aqui no site eu acho que ele diz qual é a medida e você consegue ter uma noção com as medidas que eles passam ali, o que cabe e o que não cabe, tá? Próxima pergunta. Eu sempre fico na dúvida se vale a pena ir ou não. Nunca participei de um festival grande. Eu sou suspeito para dizer, na verdade, porque eu acho que vale sim a pena. É trabalhoso? É trabalhoso. Cansa muito, mas a energia de você estar nesse festival, de você estar nesse lugar é muito recompensadora, sabe? A energia de você ver o teu artista favorito cantando é uma coisa de outro mundo. Acho que assim, até quando a gente vai em show, todo mundo que já foi em muitos shows sabe que a energia de ver o teu artista presencialmente é uma coisa de louco, assim. Então, o festival, além dos shows, ele também tem toda uma gama de dinâmicas, de stands, de coisas muito legais. Tem brinquedos também, né? Tem tirolesa, roda gigante, montanha-russa, tem muita coisa. Então, assim, é
uma coisa muito incrível. Eu acho que todo mundo deveria ir em pelo menos uma vez num festival na vida, porque eu acho que é muito, muito legal. Então, assim, se você acha, tá na dúvida, não decidiu não ir esse ano porque não tinha certeza, vá na próxima edição ou nessa edição ainda, se der tempo pra você, porque assim, eu acho que vale muito a pena sim, tá? Muito a pena. Meu Deus do céu, eu não consigo nem explicar a minha sensação. Eu não consegui postar nenhum stories porque eu quis aproveitar ao máximo, mas eu gravei todas as músicas. Todas. Meu Deus do céu, eu só preciso achar o caminho de casa, porque o meu ônibus é 5h30 e são, quero ver, 2h14. Eu preciso chegar a tempo na rodoviária e certeza que vai demorar um tempo ainda. Mas vamos nessa, eu vou atualizando vocês. Eu só espero que ter escolhido o transporte mais caro me dê vantagens agora, nesse momento que eu tô precisando. Ai, gente, foi tão bom, foi tão bom. Eu aproveitei tanto, eu nem me importei de não estar com ninguém e de estar com a minha própria companhia, porque a minha companhia é muito legal, eu sou muito legal. Acho que pra finalizar o meu último stories na Cidade do Rock, né, de bonitinho, que talvez eu fale mais alguma coisa, eu queria dizer pra vocês, vivam os sonhos de vocês. Era o meu sonho vir no Rock in Rio. Ninguém pôde vir comigo, mas eu dei um jeito, eu abri mão de muitas coisas pra estar aqui e, sério, eu faria tudo de novo, porque foi uma experiência muito, muito massa mesmo. Meu Deus, eu estou apaixonada ainda mais pela Dua Lipa. E, cara, incrível, no próximo eu vou estar com certeza. Agora a gente vai passar para um tópico de experiências, tá? Então essas perguntas, elas talvez não sejam 100% direcionadas ao Rock in Rio, mas são perguntas legais também. Você prefere ver artistas nacionais ou internacionais no Rio? Eu, na verdade, não tenho uma, assim, preferência entre artistas nacionais e internacionais. O que acontece nesse tipo de festival é que muitos artistas internacionais estão juntos, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, nesse caso, eu priorizo o dia do artista internacional favorito que eu tenha, tá? Pra ir. Porque, assim, além do artista internacional favorito, tem outros artistas internacionais que vão estar no mesmo dia. E então, assim, é isso, basicamente. Porque em show nacional a gente consegue ir em outros momentos, não só no Rock in Rio. Então, eu não tenho uma preferência, mas como é festival, eu prefiro escolher pelos artistas internacionais. Já foi alguma vez? Se sim, como foi a experiência? Eu já fui, sim, uma vez. Eu fui na edição anterior, lá em 2022. E nessa edição de 2022, eu escolhi sozinho. Foi uma experiência muito legal. Por quê? Eu fui para o Rio de Janeiro, e aí eu fui no sábado, cheguei lá no sábado de manhã e eu fiz um roteirão assim de viagem para um dia lá no Rio de Janeiro. Fui em vários lugares que eu queria ir. E aí no domingo era o dia do festival em si, que daí eu participei do Rock in Rio. E assim, eu fiz absolutamente tudo sozinho. Escolhi absolutamente tudo, fui em todos os lugares que eu queria, cumpri o meu roteiro perfeitamente, juro pra vocês, cumpri perfeitamente. O Rock in Rio também eu tava sozinho, mas eu tava o tempo todo conversando com vocês, no meu Instagram pelo menos, quem me segue desde aquela época sabe. Então assim, eu fui mostrando, foi muito legal aquele dia, de fato, assim, e por mais que eu não tivesse companhia, eu senti que eu tava na companhia de todo mundo que estava lá no festival, aproveitei muito, eu não fiz amigos, porque eu sou meio tímido, assim, mas mesmo assim foi muito legal a experiência de ter ido sozinho. Dessa vez, e eu já vou incrementar numa pergunta aqui, que, que é essa aqui, ó. Se eu vou sozinho ou se eu vou acompanhado e se eu já fui sozinho. Então, já fui sozinho. E dessa vez eu vou acompanhado com os meus amigos que ganharam os ingressos junto comigo, que na verdade são os meus amigos, o Henrique, o Everton, o outro Henrique, sim, são dois Henriques, e o meu irmão, que é o Vinícius. Então, assim, vai ser muito legal ir acompanhado dessa vez, porque é diferente, né? E eu vou ter alguém para tirar foto para mim. E eu já vou emendar na próxima pergunta, que é: quais são as companhias ideais para se levar? E assim, primeiro de tudo, a companhia ideal para se levar é aquela companhia que está treinada para fazer fotos incríveis de você, tá? E o meu irmão é essa pessoa, entendeu? Então, assim, ele estar nesse festival vai ser, assim, uma revolução, porque no último, eu até dei meu celular para uma pessoa tirar foto para mim, mas ela não era ele.
entendeu? Ela não sabia, ela não tinha toda a técnica que eu ensinei por anos de criação de conteúdo pra ele, entendeu? Então, assim, pra mim, as companhias ideais são uma pessoa que sabe tirar foto, pessoa que é animada, que espanta o cansaço, sabe? Assim, energia lá em cima, porque é um festival, não acontece sempre, é a cada 2 anos, entendeu? Então, assim, a pessoa que tá animada, que topa aí com você, que tá ali, sabe? Que tá na dificuldade, às vezes dá uma dor na lombar, uma dor nas costas, de tanto andar, de tanto ficar em pé, dá, mas a pessoa ela tá ali firme e forte pra aproveitar com você e assim, vale a pena, tá? Então eu acho que esse é o tipo de companhia ideal pra você levar pro Rock in Rio junto com você. Próxima pergunta. O que faz em Curitiba? Colocar tripé em parques, nas ruas, etc. Fará lá? Há lugares assim? Então, não. Eu não farei isso porque eu preciso de um tripé de viagem. E eu não tô afim de comprar um tripé de viagem, porque eu comprei um tripé agora recentemente. Na verdade, eu tava assim, afim de comprar um tripé de viagem, eu vou contar pra vocês. Mas eu acho que nesse caso, como eu vou com bastante companhia, eu acho que não é necessário, sabe? Porque qualquer um dos meus amigos pode tirar fotos pra mim ou gravar vídeos pra mim, ou eu mesmo posso fazer isso, sem a necessidade de um tripé. Então, não vou levar nenhum tripé pra essa viagem. Como produzir conteúdo em uma cidade que o que tem de linda tem de perigosa? Eu vou desmistificar aqui muitos mitos, tá? Inclusive, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu assisti para me preparar para o Rock in Rio, que é de um dos meus canais favoritos aqui do YouTube, que são o Tesouros do Brasil. Eles são incríveis. O João Vitor e o Bruno, eles são incríveis. Eles mostram o Rio de Janeiro como ninguém, assim. Então, assim, eles são impecáveis e eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eles gravaram sobre essa questão da segurança no Rio de Janeiro. Quando eu fui sozinho na última vez, eu não me senti inseguro em praticamente nenhum momento, tá? Claro que eu tava mais nas zonas turísticas da cidade, mas assim, eu acho que o Rio de Janeiro, ela é tão perigosa quanto qualquer outra capital do Brasil, tá? Eu moro numa capital, que é Curitiba, então assim, os mesmos cuidados que eu tenho que tomar aqui, eu também tenho que tomar lá no Rio de Janeiro. É óbvio que eu não saio desfilando com o meu celular na mão aqui em Curitiba, quando eu tô na rua, etc. Somente quando eu tô num lugar que eu considero seguro. E isso funciona também lá no Rio de Janeiro. Então, assim, ela é linda e eu acho que ela tem essa fama de ser perigosa, mas se você se atentar sempre, eu acho que é muito tranquilo você viajar pra lá, tá? Então, assim, ó, sem crise, tá? Quanto se gasta para viajar para o Rio de Janeiro sendo de baixa renda? Valores necessários para se ter. Eu vou fazer um vídeo especificando com vários orçamentos para vocês depois que eu voltar do Rock in Rio. Mas o que eu posso adiantar para vocês? É necessário o valor do ingresso, né? Que eu passei para vocês a mais cedo aqui no vídeo, que é se for inteiro, 755, se for meia, metade desse valor, dá uns 300 e alguma coisa ali. E além disso, você tem que ter um dinheiro reservado para a tua acomodação, caso você fique mais de um dia na cidade. Um dinheiro reservado também para o teu meio de transporte, até o Rock in Rio, né? E um dinheiro para você se alimentar, né? De forma geral, assim, básica, é isso que você tem que colocar na ponta do lápis ali para você saber quanto de dinheiro que você precisa. Se você vai fazer um bate-volta, por exemplo, enfim. Então, assim, são esses pontos que vocês têm que levar em consideração, mas eu vou passar uma coisa bem mais detalhada para vocês, aguardem que eu vou entregar um conteúdo de muito valor para vocês aqui depois que eu voltar do Rock in Rio. Diga 5 lugares para visitar no Rio. Tá, eu separei aqui 5 lugares e eu não vou dizer os lugares mais óbvios do mundo, que todo mundo já sabe, que é Cristo, que é Bondinho, que é isso, que é aquilo. Vou dizer os lugares, esses lugares a gente vai também, tá? Então, eu vou dizer para vocês, já é quase um spoiler do roteiro ali. Mas um dos lugares é o Sobrado da Cidade, que é um restaurante ali no centro do Rio de Janeiro, que é muito gostoso, muito bonitinho. Também vou dar de sugestão para vocês o Real Gabinete Português de Literatura. Não vou falar muita coisa sobre ele, joguem aí na internet. Gabinete Real Português de Literatura, que vocês vão entender o que eu tô falando. Boteco Boa Praça, que é assim, clássico do Rio de Janeiro, né? Eu acho que vale muito a pena dar uma visitada. O Arpoador, a pedra ali do Arpoador, que eu acho que para ver o pôr do sol ali, ó, deve ser lindo demais. E também o Parque das Ruínas, para quem não conhece, o Parque das Ruínas ele fica ali no em Santa Teresa. Então assim, também é um lugar fora do óbvio, que eu acho que é legal de visitar e eu vou visitar inclusive. Agora a gente já tá se encaminhando pro final do vídeo, tá? Então aguenta mais um pouquinho aí que tem mais algumas informações, mas a gente já tá terminando, tá?
prometo pra vocês. Em relação ao planejamento. Mostra a sua organização para viagem? Fez uma planilha? Tem um planner ou nem liga? Então, acho que vocês podem perceber até por esse vídeo que eu ligo e muito para planejamento de viagem. Eu acho que eu posso me considerar quase um expert em viagens, assim, planejamento de viagem. Mas, como eu não tenho tanta experiência, eu não posso dizer isso 100%. Mas eu sou uma pessoa que sim se planeja, eu tenho sim planilhas, eu tenho sim muitas coisas, muitos materiais muito legais, mas eu vou deixar para mostrar para vocês no próximo vídeo sobre o Rock in Rio, que vai ser um vídeo de roteiro de viagem. E aí, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês exatamente um passo a passo, eu vou pegar vocês pela mão, mostrar um passo a passo do que vocês vão precisar para montar o roteiro de viagem de vocês, tá? E também vou disponibilizar o material, tá? Então, podem ficar bem tranquilos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todas as informações que eu tenha trazido aqui sejam úteis de alguma forma para vocês, tenham ajudado de alguma forma, tirado algumas dúvidas. Caso vocês tenham outras dúvidas que eu não falei aqui no vídeo, vocês podem comentar aqui embaixo que vai ser um prazer responder todas elas para vocês, tá bom? Eu também vou deixar linkado aqui embaixo para vocês o site do Rock in Rio e o FAQ deles com todas as dúvidas, perguntas gerais que a galera normalmente tem sobre o festival, para vocês terem uma noção também, lerem ali na íntegra todas as informações oficiais do festival. Compartilhe esse vídeo também com algum amigo seu que vai amar ir no Rock in Rio com você, ou que vai no Rock in Rio nessa edição, ou que você vai chamar para ir na próxima edição com você, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui no vídeo também. Aqui embaixo também tem linkado para você ir lá me seguir direto. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.